Salve, salve, galerinha! Vamos conversar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Porém, neste vídeo, nós vamos apenas falar dos antecedentes da guerra. Então, vem comigo. O eixo temático, ele está dentro do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais, a semana 1 do PET 5. E para essa semana, nós vamos desenvolver esse eixo temático, as disputas geopolíticas e diferentes fronteiras e a organização da geografia política no mundo atual, no Estado e a organização do território. Quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver com esta aula? Primeiro, comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço, como que acontece a formação dos territórios, as territorialidades e as fronteiras, identificando o papel dos diferentes agentes nesses territórios. Mas nós estamos falando de quais agentes? Estamos falando de grupos sociais, culturais, de impérios, de estados nacionais, de organismos internacionais, e ainda precisamos considerar os conflitos populacionais, que ocorrem tanto interna quanto externamente, e os diversos ou a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. Então, nós precisamos desenvolver a habilidade de percepção deste conteúdo. Meus queridos, os conteúdos que estão relacionados a essa temática da semana, política, economia, conflitos, desterritorialização e reterritorialização, tecnologia e globalização. Amados, a Primeira Guerra Mundial, vamos fazer aqui o corte temporal. Ela acontece, então, aqui de 1914 a 1918. E essa guerra, ela acontece como fruto das transformações que aconteciam na Europa, nas quais fizeram diferentes nações entrarem em choque. E sendo assim, foi considerado, então, um marco extremamente importante na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX. E o primeiro conflito em estado de guerra total, ou seja, aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. E aí tem algumas imagens para vocês, mostrando, por exemplo, a Europa nesse processo de formação das alianças e que nós vamos conversar com mais detalhe logo à frente. Meus queridos, quais foram, então, as causas da Primeira Guerra Mundial? Olha, as causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas. Não existe uma única causa, né? Nós temos o envolvimento de acontecimentos, países que se envolveram em acontecimentos que não ficaram bem resolvidos e que se arrastaram por todo o século XIX. E que acontecimentos são esses? Nós podemos falar, por exemplo, em rivalidades econômicas, em tensões nacionalistas, em alianças militares. Então, tudo isso que recheou o século XIX e que não ficou tão bem resolvido vai eclodir agora no século XX, na Primeira Guerra Mundial. Mas, de maneira geral, meus queridos, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram, primeiro, disputas imperialistas. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África ocorrida no século XIX. Meus queridos, vejam, vamos analisar comigo uma situação. Olha, a Ásia e a África foram territórios que, colocados à mesa, como você pode observar nessa imagem aqui, olha, foram territórios, e na segunda imagem também, é como se fosse um bolo, e cada um tomou para si um pedacinho desse bolo. Então, meus queridos, o que ocorre é o seguinte, que a Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado de fora do processo neocolonial, né? Enquanto isso, a França e a Inglaterra podiam explorar diversas colônias, ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. Por que isso aconteceu? Por que a Itália, por que a Alemanha ficou de fora desse processo neocolonial? Queridos, vejam, para que essas manifestações
nacionalistas e toda essa busca por matérias e domínio de colônias pelo mundo, foi necessário que os países, que as regiões se organizassem em estados nacionais. Nós estamos falando de um processo que teve início desde o fim da Idade Média. Só que o feudalismo, né, que era a política da Idade Média, esse sistema econômico político na Idade Média, ele não acabou no mesmo tempo e nem foi da mesma forma em todas as regiões do mundo. Então, enquanto nós tínhamos, por exemplo, alguns países que se formaram como Estado Nacional e puderam se lançar na busca de colônias desde o século XV, como, por exemplo, os pioneiros foram Portugal e Espanha, e seguidos depois de outras nações como França, Inglaterra, né? Então, essas regiões, elas se fortaleceram, né? Unificaram o seu poder, se fortaleceram como Estado Nacional e aí tiveram condições de fazer essa corrida. Mas aí a Inglaterra, por exemplo, desculpem, a Inglaterra não, a Alemanha e a Itália, elas vivenciaram esse processo muito mais tarde. Então, quando chega no século XIX, em que esses países, França, Inglaterra, por exemplo, já estão dominando muitas áreas do mundo, né, a Alemanha ainda está iniciando o seu processo. E aí ela chega, observa esse bolo, peraí, eu quero uma parte desse bolo. Então, isso tudo vai trazer uma rivalidade muito grande entre a Alemanha e países como, por exemplo, a Inglaterra, e que vai se resolver na Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Além dessas questões imperialistas, nós temos também os chamados nacionalismos, que é o segundo ponto aí do texto de vocês. O nacionalismo é um sentimento. Esse sentimento ele envolveu diferentes nações. Meus queridos, antes de falarmos um pouquinho mais sobre esses motivos, essas causas, por que será que cada um desses países entraram na guerra? Então, nós vamos fazer uma geral aqui muito rapidamente. A Alemanha, por exemplo. A Alemanha ela estava disputando mercadoria na Europa e ela queria novas colônias na Ásia e na África. Por que a Inglaterra, por exemplo, ela ficou com a Inglaterra e a França, elas ficaram com a maior parte, né, nessa partilha da África e da Ásia, a maior parte ficou, as maiores possessões ficaram com a Inglaterra e com a França. E a Alemanha chega no processo e fala, peraí, não, eu também quero parte nesse bolo. Então, havia uma disputa, como a gente já bem colocou. A Grã-Bretanha, a Inglaterra, né, ela disputava mercado com a Alemanha, então elas eram rivais. E ela tinha também um medo muito grande, ela tinha, digamos assim, um temor do militarismo da Alemanha. A Bélgica, ela reagiu à invasão alemã ocorrida no avanço germânico a caminho da França, né? A França, ela disputava comércio e território. A França, ela tinha uma região chamada Alsácia-Lorena. Alsácia e Lorena, essa região, ela foi disputadíssima durante esse período, né? A Primeira Guerra Mundial. Ela foi digamos assim, um entrave na convivência da Alemanha e da França, né? E a Itália ela disputou terras também na região, principalmente com o Império Austro-Húngaro. Aí vamos para a Rússia. A Rússia, que está aqui no leste, né, europeu, ela apoiava a Sérvia aqui na região. Por que ela apoiava a Sérvia? Porque ela queria ter acesso ao mar Mediterrâneo. Então, ela precisava de um ponto de apoio. Então, ela apoiava a Sérvia na região por interesses econômicos, por exemplo. O Império Austro-Húngaro reagiu à morte de Francisco Ferdinando e tentava sufocar os separatismos na sua região. A morte de Francisco Ferdinando, nós vamos ver num outro vídeo, que foi exatamente o estopim, né, para o início da Primeira Guerra Mundial. E a Sérvia disputava terras com o Império Austro-Húngaro, né, para se tornar, por exemplo, o objetivo era se tornar a Grande Sérvia, né, também exercer domínio na Europa. A Bulgária alegava defesa contra a Sérvia e apoiava parceiros comerciais, né, que são os países, os impérios centrais da Europa. E o Império Turco-Otomano ele se aliou aos alemães contra os britânicos, né, que apoiavam os árabes a se separarem. Meus queridos, então,
cada um dos países que participaram da guerra tiveram uma motivação, né, todas ligadas à questão de domínio político, ao poder econômico, inclusive o Brasil, como você pode ver abaixo aí. O Brasil, em 1917, ele respondeu ao afundamento de navios pelos alemães, né? E tentava, então, estreitar relações com os Estados Unidos. Então, cada um dos países foi motivado, de alguma maneira, para participarem deste mega conflito no início do século XX. Muito bem. A Alemanha, ela encabeçava um movimento. Qual era o movimento? O movimento era conhecido como pangermanismo. E o que defendia esse pangermanismo? Defendia o crescimento militar e econômico e a expansão de seu território, pois os alemães pretendiam colocar-se como a força econômica e militar hegemônica da Europa. Total domínio da Europa. Essa era a ideia do pangermanismo, era a ideia dos alemães. E na França? Na França também havia o chamado revanchismo francês. Por quê? Essa questão ela envolvia um ressentimento muito grande que existia na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra ela foi um conflito travado entre a Prússia e a França no ano de 1870 e 1871. Essa guerra ela trouxe a derrota da França. A derrota francesa ela foi considerada muito humilhante, principalmente por dois fatores. Primeiro, que a rendição ela foi assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, ou seja, foi algo público, humilhante. E segundo, porque com o fim dessa guerra franco-prussiana, a França ela perde uma região muito importante que é a Alsácia e a Lorena. E após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. Então, havia esse sentimento de revanche na França. Né? Olha, fomos humilhados e perdemos a Alsácia-Lorena. Então, nós queremos reconquistar a Alsácia-Lorena da Alemanha. Na realidade, a Alsácia-Lorena era um território, digamos, historicamente, ou pelo menos inicialmente, ocupado por povos germânicos, né? Mas essa região ela foi tomada da França, da Alemanha, há muito tempo, historicamente, por Luís XIV. Então, o que acontece? Agora, a Alemanha toma a Alsácia-Lorena da França em 1871, e aí a França fala, queremos, então, uma revanche. Muito bem. A região dos Balcãs, então, que é a região do sudeste da Europa, era quase inteiramente dominada pelo Império Austro-Húngaro. Áustria-Hungria formava um império que estava em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e de movimentos separatistas que existiam em seu território. Inclusive, esse foi um dos motivos do Império Austro-Húngaro, né, nessa briga, nessa luta na Primeira Guerra Mundial, porque eles lutavam contra esse separatismo, porque era interessante que eles continuassem sendo um império. Né? Então, a grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia, envolvia a Áustria-Hungria, na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios eles lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, desejavam anexar a Bósnia ao seu território. E esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia. Como nós já vimos, a Rússia apoiava a Sérvia porque ela tinha interesses econômicos na região, ela queria ter acesso ao mar Mediterrâneo. Então, ela apoiava a Sérvia no seu objetivo, né, de formar aqui um domínio político e econômico da região por meio do chamado pan-eslavismo. Era ideal em que todos os eslavos estivessem assim, unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Muito bem, meus queridos. E aí o seguinte, nós temos que, aqui nessa primeira imagem, a explosão de nacionalismos na região marcado pelo pan-eslavismo, como nós acabamos de falar, né, que defende a união de todos os povos de origem eslava na Europa Oriental, incluindo os que estão sob o domínio do Império Austro-Húngaro, né? Manifesta-se, então, a partir da Rússia, que busca uma saída para o mar Mediterrâneo. Por isso, ela apoia a Sérvia, né, na sua intenção de dominar a Bósnia. Muito bem. E o pan-germanismo, que é um movimento político do século XIX que defendia a união dos povos germânicos na Europa Central, obviamente liderado pela Alemanha.
Bom, então o pan-eslavismo, liderado pela Rússia, e o pan-germanismo, liderado pela Alemanha. Aqui, a questão do revanchismo francês, né, que visava recuperar os territórios da Alsácia-Lorena, região rica de minério de ferro, né, que foi perdida para os alemães na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Muito bem, meus queridos. E aí veio as alianças militares. Essas alianças militares, elas foram formadas com o tempo. Vocês estão observando que todas essas vontades, esses desejos assim, de revanche, esses impasses entre as nações, já uniram umas e separaram, distanciaram outras, né, devido aos seus interesses políticos e econômicos. E todo esse quadro de tensão, de rivalidades, né, fez com que, então, se desembocasse na formação dessas alianças, que tinham como objetivo a cooperação militar, caso uma nação fosse atacada por outra adversária. E por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista, né, com o objetivo de se fortalecerem. Sendo assim, a política de aliança acabou sendo definida da seguinte maneira. Você pode observar aqui, né, nós tínhamos a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente era formada, então, pela Rússia, pela Grã-Bretanha e pela França, como você também pode observar aqui na imagem. E a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e a Itália, como você também pode observar aqui no mapa. O mapa da Europa ele fica dessa maneira, né? Os países que estão aqui de verde, como a Rússia, né? A França e a Inglaterra, né? São países que formam a Tríplice Entente. E os países que estão aqui nessa cor marrom, talvez, né? Terra, são países que da Tríplice Aliança, né? Alemanha, Áustria, Hungria, Itália. Meus queridos, e aí eu deixei aqui para vocês à direita a Tríplice Aliança, que continua, né, reunir o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, que vai entrar a figura dos Estados Unidos. E no próximo vídeo nós vamos entender por que os Estados Unidos, então, entra no conflito, após a saída da Rússia do conflito, né, e aí vencem a Primeira Guerra Mundial. E nós fechamos a nossa conversa com essas imagens chocantes, né, e fantásticas desse primeiro conflito iniciado em 1914 e que termina em 1918 e que marca a história de toda a humanidade. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.